Nesse tutorial eu vou ensinar para vocês a como verificar se o Windows Recovery Environment está habilitado e caso não tiver, como habilitá-lo pelo CMD do Windows. Então abra o CMD do Windows em modo administrador. Aqui para verificar o seu status, digite agent c /info, aperta Enter. Esse comando vai retornar informações sobre o Windows RE. Então veja que o meu no momento está desabilitado, disabled, ou seja, eu tenho 0 imagens de recuperação do Windows. Então para ativar o Windows RE, digite o mesmo comando, porém /enable, habilitar, e aperta Enter. Bom, então aqui retornou uma mensagem muito comum, né? regagentc.exe, a imagem do Windows RE não foi encontrada. Significa que a partição de recuperação do Windows não existe ou foi formatada, tá bom? Para confirmar isso, abra a ferramenta de gerenciamento de disco do Windows, botão direito do mouse no menu iniciar, ela já aparece aqui. E verifique se existe uma partição Recovery Partition. Eu não tenho, tá bom? Meu Windows está instalado nesse disco de número 2. Tem uma partição secundária, mas não tenho nenhuma partição de recuperação. Beleza? Ela precisa existir. No meu caso eu apaguei por acidente em algum momento. Por que acontece? Às vezes pode acontecer de acumular muitas partições de recuperação ao longo do tempo, na medida em que você vai formatando o computador, reinstalando o Windows, e eu geralmente apago tudo e quando necessário eu crio ela novamente, tá bom? Para isso você precisa ter o disco de instalação do Windows, ou um pendrive botável com o Windows, tá bom? Então se você o tiver, insira-o no computador. Aqui se encontra meu pendrive botável. Então aqui dentro dele você vai acessar a pasta Sources e vai procurar o maior arquivo de todos aqui dentro, chamado de install.win. Então para reinstalar o Windows RE, nós precisamos montar esse arquivo aqui de alguma forma, tá bom? E para fazermos isso, vamos usar o próprio CMD. Porém, vamos usar um comando aqui diferente. Então o comando que vamos usar é o comando dism, esse daqui, tá? Só que com alguns parâmetros. Então você vai digitar dism /mount -win /winfile, e vai colar o endereço, o caminho, né, do arquivo install.win. É só vir aqui, segurar o shift, botão direito, copiar como caminho. Daí você cola aqui. Em seguida digita espaço /index 2.1. Daí em seguida você vai criar uma pasta temporária. Pode ser aqui na raiz do disco local C mesmo, tá bom? Vou dar o nome de mount. Daí em seguida você vai digitar espaço /mount dir C /invertida /invertida e o nome da pasta mount. Em seguida espaço /read only. Daí em seguida aperta Enter. Após ele montar a imagem, você vai abrir o Windows Explorer, vai acessar a pasta criada, pasta mount, Windows, System32, Recovery, essa pasta aqui. Aqui você vai copiar o arquivo chamado winre.win e vai colar na pasta Windows, disco local C, Windows, né? E a mesma pasta correspondente, System32, Recovery, e vai colar aquele arquivo aqui dentro. Feito isso, você vai voltar no CMD e vai rodar esse comando que eu vou deixar aí na tela. dism /unmount -image /mount dir C /mount /discard, para desmontar aquela imagem montada dentro da pasta mount, tá bom? Que é essa pasta aqui com todo esse conteúdo que foi extraído dentro dela. Então vou rodar o comando, espera ele finalizar a desmontagem. E pronto, já finalizou a desmontagem. Pasta completamente vazia. Daí feito isso, você vai executar o comando novamente. regagent c /enabled. Daí ele vai retornar a mensagem, né? O Windows RE não pode ser habilitado em um volume com a criptografia de unidade de disco BitLocker. E o meu disco local C está criptografado com o BitLocker. Então essa partição Recovery não pode ser criada nele. Eu tenho que criar uma partição, caso eu não tiver, né, para salvar o Windows RE, beleza? Para eu criar uma nova partição Recovery, eu preciso saber os requisitos para criá-la em relação ao tamanho. Então para isso, acesso o disco local C, Windows,
acesso à pasta logs, essa daqui, cadê? Aqui, reagent, abre o log, pesquisa por requirements, requisitos, e aqui ele vai informar mais ou menos, né, os requisitos de tamanho mínimo para esse ambiente de recuperação funcionar de forma apropriada, tá bom? Então aqui ele me dá mais ou menos 560 megabytes. Então o que eu irei fazer é criar uma partição nova no mesmo disco, né, com o tamanho aproximado de 1 GB, beleza? Então com a ferramenta de gerenciamento de disco aberta, aqui eu tenho o disco 2, né, onde o meu Windows está salvo. Tenho essa partição secundária que eu não uso para nada, então eu vou diminuir o volume dela e criar um novo volume alocado com 1024 megabytes. Então ele criou um novo espaço alocado com 1 GB, que é o espaço que eu quero. Daí em seguida clica com o botão direito no espaço não alocado criado, o novo volume simples, avançar, avançar, atribui uma letra qualquer, letra H, beleza, no meu caso, né? Em seguida volta no CMD do Windows, e se eu repetir aquele comando, vai dar erro novamente, tá bom? Porque eu preciso atribuir uma ID a essa partição que foi criada, né? E para isso vamos utilizar uma outra ferramenta que é o diskpart, o bom e velho diskpart. Dentro do diskpart você vai selecionar o disco onde criou esse novo volume, no meu caso o disco 2, tá bom? Select disk 2, vai digitar list espaço par, list partition, no meu caso será a partição número 4, então é ela que eu vou selecionar com o comando cell par 4. Em seguida, se eu der o comando det par, ele vai trazer detalhes da partição, e o que a gente tem que observar aqui é a ID da partição, tá bom? E o attrib. Nós vamos definir esses dois aqui novamente, tá bom? Com dois comandos que eu vou passar para vocês. O primeiro é o set espaço id igual a ID que ele oferece aqui em cima, tá bom? A minha está no formato F, pois meu sistema está no formato F. Se for Legacy será outro padrão, por exemplo, 07, 05, 27, tá bom? Então se o seu for 07, você pode atribuir, por exemplo, set espaço ID ponto igual, né? 27, tá bom? Ou 027. O meu ele não vai aceitar, vai dar erro. Então o que eu poderia fazer é copiar esse código aqui, né? Essa ID já existente, e atribuí-la novamente, igual mesmo, ou mudando alguma coisa aqui. Uma letra eu não recomendo, tá bom? Mas você pode fazer isso para atribuir uma ID diferente, respeitando o padrão. E pronto, ele definiu com êxito a identificação da partição. Daí em seguida vamos atribuir manualmente o attrib. Eu recomendo que você atribua exatamente essa sequência aqui. Às vezes ele pode mostrar, por exemplo, tudo 0, tá bom? Sem um X. Aqui está no formato hexadecimal. Então o certo é você atribuir dessa forma. Para fazer isso você vai digitar esquema de partição, no meu caso GPT, espaço attributes igual e a codificação ali em cima. Pode ser, por exemplo, 2, 3, tá bom? Mas respeitando esse padrão. O importante é funcionar e ele atribuir com sucesso. Pronto. Se o seu disco for MBR, você vai colocar MBR aqui, tá bom? Se você não souber com certeza absoluta, gerenciamento de disco, disco correspondente onde se encontra a partição, no meu caso disco 2, né? Botão direito, propriedades, volumes. E aqui ele já informa, tabela de partição GPT. Se for MBR, coloca MBR. Então tenta fazer isso, pois vai ser importante para os próximos passos. Daí em seguida digita exit para sair do diskpart. E vou tentar executar novamente aquele comando, né? Galera, continua apresentando o mesmo erro. Então o que eu aconselho a fazer também é desativar completamente a proteção do BitLocker no seu disco local C, reiniciar o computador e executar os mesmos comandos, tá bom? Bom galera, então desliguei o BitLocker, rodei o comando novamente e veja que agora funcionou perfeitamente, tá bom? Se eu jogar o parâmetro /info, ele me informa que o local é hard disk 2 partition 2 recovery, ou seja, disco número 2, né? Meu SSD. Eu vou reiniciar o computador aqui e já volto. Vou fazer uns testes. Então, como podemos ver, está funcionando perfeitamente, tá galera? Só que o Windows RE foi salvo na partição do próprio Windows. Se eu criptografar o meu Windows com BitLocker novamente, eu perderei o Windows Recovery Environment novamente, tá bom? Agora, se você não pretende utilizar o BitLocker no computador, então não precisa se preocupar com isso e ele permanecerá ativado na sua raiz do Windows.
Windows. Eu não sei por que isso acontece, deve ser algum bug, alguma configuração interna muito específica do Windows, mas ele não foi salvo naquela partição que a gente configurou esse tempo todo. Então geralmente a saída mais prática, né, para recriar o Windows Recovery Environment do zero, né, numa partição secundária, partição Recovery, é formatando seu computador, limpando seu HD e instalando o Windows do zero, tá bom? Daí ele vai instalar tudo bonitinho, corretamente, a partição Recovery separada, sem misturar com a partição do próprio Windows, tá bom? De qualquer forma, eu espero que esse tutorial tenha te ajudado. Se ajudou, por gentileza deixa o like e se inscreva no canal. E é isso, um abraço.